Boa tarde, companheiras e companheiros. É um grande prazer para mim, eu diria verdadeiramente um privilégio poder estar aqui hoje conversando com vocês. Eu queria agradecer na pessoa da Ana Yara, que me fez o convite, a toda a direção do Diese, cumprimentar o Antônio, o Sirlei e o Clemente, e dizer a vocês o seguinte, que eu queria começar explicando isso que a Sirlei falou ao final. Eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo para realmente conversar, né? Transformar a segunda parte aqui numa conversa em que eu quero ouvir vocês. E isso não é uma fala protocolar. Eu vou explicar por quê. O tema que a Ana Yara me propôs é manifestações populares e participação política, 2 pontos. Desafios para a democracia, me colocou numa situação aqui que é a seguinte. Eu vou dizer para vocês quais são as minhas hipóteses sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Mas quem realmente vai dar as respostas importantes são vocês. Isso é pelo seguinte. Eu acredito, uma das minhas hipóteses, vou começar pelo final, uma das minhas hipóteses é que aquilo que eu chamo de fração organizada da classe trabalhadora, que são vocês, ainda é um elemento fundamental na definição das conjunturas políticas. Hoje, no debate intelectual, existe muita gente que não acredita mais nisso. E eu vou dizer para vocês de uma maneira bastante simples, que eu acho que é gráfico, o que está acontecendo, e eu acho que vocês vão entender rapidamente. Quando ocorreu o Dia Unificado de Luta, no dia 11 de julho, que foi convocado pelas centrais sindicais, de modo geral, né, o que apareceu no debate público foi uma avaliação negativa, ou seja, de que a classe trabalhadora, que nesse momento, por meio das suas instituições, decidiu entrar em campo, mostrou fraqueza. Isso, evidentemente, não é todo mundo que achou isso. Eu vi as avaliações das próprias centrais, etc, etc. Eu não estou dizendo que haja um consenso a esse respeito. Mas muita gente hoje acha que este momento passou. Ou seja, o momento em que a fração organizada da classe trabalhadora tinha um peso decisivo na conjuntura passou. Eu não acho isso. Mas, na verdade, são vocês que vão ter que dizer se passou ou não passou. Então, em certa medida, é um diálogo de vai e volta entre a minha hipótese e o que vocês estão achando. E eu recebi, na verdade, acho que é a terceira vez que eu tenho conversado aqui com o Diese, no Diese, e a primeira vez faz 1 ano. Eu acho o Diese uma instituição fundamental, porque ela é, digamos assim, a expressão da possibilidade da classe trabalhadora avançar na sua educação e na sua compreensão do qual é vamos dizer, a estratégia mais adequada para cada momento. E como ela é uma instituição intersindical, que reúne todas as centrais, reúne todas as correntes, então é um momento de diálogo muito especial. Bem, eu vou começar falando então sobre o que eu acho que é o cenário, digamos, que vem de 2003 para cá, para que a gente possa entender qual é, na minha visão, o contexto no qual vão ocorrer as manifestações de junho, que são, digamos, o nosso objeto específico na data de hoje. Então, a exposição vai estar dividida em 3 partes, não será uma exposição excessivamente longa. Eu vou procurar, então, dar conta um pouco do panorama histórico a partir de 2003, para tentar mostrar para vocês exatamente em que ponto vai incidir essas manifestações. Depois, uma parte mais extensa sobre as manifestações e a conjuntura presente. E, para encerrar, algumas observações sobre o que podem ser os desafios daqui para frente. Ok? Bom, eu acho que o cenário que nós estamos vivendo, desde 2003, é um cenário
marcado pelo surgimento de um fenômeno que eu chamo de lulismo. O que é o lulismo? O lulismo é uma invenção política. O Marx dizia, os homens fazem a sua história, mas as fazem em condições determinadas, não as fazem como querem, mas fazem. O lulismo foi uma intervenção política na história. É preciso entender isso. Ele não foi nem o resultado meramente das circunstâncias, mas também, como qualquer ação que tenha sentido, ele só pôde se dar em certas circunstâncias. Quais eram estas circunstâncias? Ocorreu uma coisa no Brasil a partir de 2003 que foi de alguma maneira um fenômeno de sorte. Maquiavel dizia, o líder político que tenha capacidade de transformação histórica é aquele que é capaz de fazer o possível dentro de circunstâncias determinadas, mas é capaz de fazer, tem a virtude de fazer o que é possível. Eu acho que o ex-presidente Lula foi agraciado, e todo o Brasil, com uma enorme sorte, que foi o fato de que o seu mandato começou quando a economia mundial retomou um processo de expansão em 2003. Ela vinha numa fase muito ruim no período anterior. Esse argumento do PSDB é correto. O segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi marcado por crises internacionais. E o primeiro mandato do ex-presidente Lula foi marcado por uma retomada da economia internacional. Além disso, além de ter sido retomado por um momento de ser marcado por um momento de retomada, essa retomada teve uma característica que não ocorria há 20 anos, que foi uma expressiva valorização mundial das commodities. Essa valorização foi da ordem de 100%. É um fenômeno que não ocorria há 2 décadas. De uma hora para outra, o Brasil, que é um grande exportador de commodities, álcool, carne, soja, minério de ferro, etc., etc., é um grande exportador de commodities, talvez o maior ou um dos maiores do mundo, teve o valor das suas exportações multiplicado por 2 sem ter que fazer nada, absolutamente nada. Estas são as circunstâncias. Isto é a sorte. Aonde que está a virtude? A virtude foi ter aproveitado esta janela de oportunidade para fazer uma política que ninguém imaginava que fosse possível. Que política é essa? Redução da pobreza sem nenhum tipo de confronto político. Esta possibilidade não estava no programa nem da esquerda nem da direita. A esquerda, que de modo geral vinha sendo representada pelo Partido dos Trabalhadores até a eleição de 2002, lembrem-se que não havia grupos significativos à esquerda do PT, haviam grupos, mas não com força. Antes de 2002, o PT sempre pensou que, para reduzir significativamente a pobreza no Brasil, seria necessário confrontar o capital. Por isso que o PT foi um partido radical. O PT não foi um partido radical pelo gosto de ser radical, mas porque tinha uma leitura da realidade brasileira, e que, eu devo dizer a vocês, que não tinha nada de absurda essa leitura. Era de que, para fazer uma mudança que incluísse a metade da população, que historicamente sempre foi excluída, era necessário confrontar o capital. E por isso tinha um programa de ruptura. O PT tinha um programa de ruptura. Pois bem, essa ruptura não foi feita. Essa ruptura não foi feita porque se inventou uma coisa nova que foi o lulismo, que conseguiu reduzir a pobreza sem confrontar o capital. E esta perspectiva também não estava no programa da direita, porque a direita acreditava em 2 coisas. E isso ficou bem explícito no final da campanha de 2002. Ou o PT vai trair os seus objetivos e, portanto, vai ser rejeitado porque traiu os seus objetivos históricos, ou o PT vai tentar cumprir o seu programa e vai ser derrubado, como foi derrubado o governo do João Goulart em 64. Então, não havia... por isso que eu digo que o lulismo é uma invenção. Não é? Inventou-se algo que ninguém imaginava que fosse possível. Então, o que é o lulismo? E aí existe, obviamente, do meu ponto de vista, virtude, não é apenas circunstâncias. Não é? Houve o quê? Uma política de
redução da pobreza como nunca foi feita no Brasil. Por meio do quê? Por meio do Bolsa Família, não é? O PSDB diz, bom, mas nós é que começamos os programas de transferência de renda. É verdade. Só que o PT multiplicou, os governos Lula multiplicaram esses programas de transferência de renda por mais de 10 vezes. Vocês sabem que existe uma lei da dialética que diz, a partir de um certo momento, quantidade se converte em qualidade. Ou seja, o incremento foi de tal ordem no volume de dinheiro transferido que nós passamos a ver milhões de pessoas, né? Hoje são mais de 50 milhões de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família. Nós vimos milhões de pessoas no Brasil começarem a mudar a sua condição de vida. E quem eram essas pessoas? Eram exatamente esta metade sempre excluída. Então, desse ponto de vista, eu diria que o lulismo não cumpriu a previsão da direita, porque, em parte, o lulismo é o resgate dos compromissos históricos da esquerda brasileira feitos pelo PT a partir de 1980. E, na verdade, feitos pela esquerda brasileira anterior ao PT desde sempre. Não é? Que é o quê? O principal problema brasileiro é o problema da desigualdade e é o problema da inclusão. Tá certo? Muito bem. Ao mesmo tempo em que isto foi feito, não só por meio do Bolsa Família, mas por meio também do crédito consignado, que tem quase 200 bilhões de reais hoje disponibilizados para trabalhadores de baixa renda e para aposentados de baixa renda, por meio de um aumento expressivo do salário mínimo, de cerca de 70% ao longo dos últimos 10 anos, resultando no quê? Resultando numa importante criação de empregos que reduziu o desemprego, que estava na faixa de 12% no governo anterior, para um nível de cerca de 5%. Ou seja, nós transitamos de um desemprego grande para um desemprego praticamente inexistente, pelo menos de acordo com as medições do IBGE. Nós estamos naquela situação que os economistas chamam de pleno emprego. Né? Isso significou o quê? Uma política econômica que reativou a economia brasileira por baixo. Isto não é apenas política social. Isto foi também uma maneira de fazer política econômica. Mas que, por outro lado, e esse é o outro lado da moeda, conviveu com a manutenção das grandes linhas macroeconômicas neoliberais, que são basicamente 3. Manutenção de um superávit primário alto, ou seja, corte de gasto público para pagar juros, metas de inflação, que significa juros altos, toda vez que a inflação sobe um pouquinho, com a autonomia do Banco Central para fazer isso. E, em terceiro lugar, o câmbio flutuante, que em circunstâncias como nós estamos vendo agora, simplesmente elimina setores inteiros da indústria brasileira, prejudicando uma possibilidade de projeto nacional de crescimento com distribuição de renda e soberania. Então vejam, ao manter essas 3 linhas, os governos Lula evitaram o confronto com o capital. Né? E como foi possível fazer isso? Foi porque havia esta janela de oportunidade. Né? Então, esta é uma situação na qual a esquerda, e eu acho que o movimento sindical, tem dificuldade para entender o que está acontecendo. Porque não é correta a análise que diz os governos Lula simplesmente continuaram o que fizeram os governos do PSDB, seguindo a linha neoliberal. Isso não está correto. Mas, por outro lado, também não está correto dizer os governos Lula reverteram tudo que foi feito. Não é verdade. Ou seja, houve as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é estranho. Por isso que o fenômeno do lulismo, eu costumo dizer, mistura elementos de esquerda e de direita, e se torna um fenômeno complexo, difícil de entender. Qual é o resultado prático disso? O resultado prático desta simbiose entre esquerda e direita é o que eu proponho chamar de reformismo fraco.
Reformismo fraco, o que que é? É um processo de mudança, mas é um processo de mudança lento. É um processo de mudança tão lento que, em certos momentos, quando você olha para ele, você não sabe se nós estamos andando ou se nós estamos parados. A gente não consegue saber. Por quê? Porque a situação de desigualdade no Brasil, embora esteja decrescendo, ela decresce num ritmo tão devagar que às vezes nos parece que tudo continua igual. Ou seja, o Brasil continua um país profundamente desigual. Não é? E os reflexos da desigualdade, eles vão se ver de maneira mais clara nas cidades. Por que que eles vão se ver de maneira mais clara nas cidades? Porque nas cidades fazer as mudanças que implicariam numa diminuição rápida da desigualdade é muito caro. Essa é uma questão importante de entender. Existe um fundamento material para isso. Para resolver o problema do interior do Nordeste, embora seja um problema histórico, eu consigo mexer na situação com relativamente pouco dinheiro. O Bolsa Família, do ponto de vista do orçamento brasileiro, é pouco dinheiro. Ele é um programa barato no conjunto. Ele é um programa barato. E com pouco dinheiro eu consigo melhorar a vida de milhões de pessoas. Atenção, eu não acho que por meio desses programas se consiga realmente eliminar a pobreza. Mas, embora não se elimine a pobreza, se dá um alívio significativo para a pobreza. E digamos, a expressão clara disso são as pesquisas com as pessoas que recebem o Bolsa Família. Todas elas, eu tenho procurado acompanhar, mostram como a vida real dessas pessoas está mudando, não é? Para melhor. No entanto, continuam sendo pessoas pobres. Bom, do ponto de vista político, esta situação resultou naquilo que eu chamo de realinhamento eleitoral, que se cristaliza na eleição de 2006. Ou seja, na eleição de 2006, estes setores que foram diretamente beneficiados e que são metade da força de trabalho, não é? Que são o subproletariado, aderiram em massa ao lulismo, reelegendo o presidente Lula, apesar do escândalo do ano de 2005, que afastou a classe média, a meu ver, em caráter praticamente definitivo do lulismo. E também esses mesmos setores foram a base da eleição da presidente Dilma, que, como todos sabem, não tinha passado eleitoral, foi eleita porque foi indicada em nome deste projeto, que, a meu ver, atende diretamente aos interesses do subproletariado brasileiro, que são, digamos, o setor que hoje sustenta este projeto político. Por que que atende aos interesses desse setor? Porque ele cumpre esse duplo objetivo, que é mudar o Brasil, no sentido da inclusão e da redução da pobreza, mas sem ameaça à ordem, por dentro da ordem. Em certa medida, até com um reforço da ordem, na medida em que reforça a autoridade do Estado. Muito bem. Vamos, então, passar para discussão das manifestações. As manifestações, elas vão ocorrer dentro de um quadro muito especial, que é o seguinte: a partir de 2008 nós temos uma crise econômica mundial, e a partir de 2011 esta crise econômica mundial se reflete no Brasil com uma redução do crescimento. Uma redução do crescimento econômico. Esta redução do crescimento econômico faz o quê? Fecha a janela de oportunidade que tinha se aberto em 2003. Então, significa o seguinte: a situação mudou. A situação é outra, e dentro desta nova situação, o governo lulista, que é, a meu ver, um governo de arbitragem. O que é um governo de arbitragem? É um governo que está aparentemente acima das classes sociais e decide arbitrar o conflito entre as classes, ora dando ganho de causa para uma, depois para outra,
depois para uma terceira, depois volta para a primeira, depois para a segunda, e assim vai.